Boas palavras, poesias e reflexões. Estamos aqui de volta com o nosso programa de sábado e saudamos, cumprimentamos a todos os que nos acompanham no canal Paz e Bem e também no canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Hoje vamos pensar um pouco na vida, essa vida que às vezes nos parece tão pesada, com obstáculos às vezes que nos parecem intransponíveis, a vida que nos adoece, essa vida nesse mundo, nesse momento histórico em que estamos muitos adoecidos psiquicamente, porque esse modo de vida que nós temos, essa exploração do trabalho, essa escassez de recursos que a maioria da população da Terra tem, da falta de poder usufruir da natureza, da arte, das belezas, dos afetos, porque o trabalho é um peso muito grande, enfim, tantas questões que nos assolam, né? Políticas, sociais, econômicas, climáticas, né? E muitas vezes nos parece que a vida se torna muito pesada, né? E como podemos lidar com isso? Né? O que a vida espera de nós? O que nós podemos fazer para não adoecermos, pelo menos não gravemente, psiquicamente? Segundo Freud, todos nós somos um pouco neuróticos, um pouco de doentes, todo mundo tem, né? Um pouco de, como se dizia antigamente, né, de médio que louco, todo mundo tem um pouco. Então, quer dizer, todos nós, em determinado momento na vida, podemos ficar deprimidos, vulneráveis, mas em luto por alguma questão, por alguma morte, por alguma perda, por alguma separação, enfim, altos e baixos e problemas todos nós seres humanos temos, né? Isso independe da classe social, embora as classes sociais que são mais oprimidas têm problemas que as classes sociais mais enriquecidas não têm, mas as que têm riquezas também têm problemas, né? Ninguém é feliz totalmente nesse mundo. Mas como podemos, né, nos haver com toda essa problemática que é estar vivo, e não apenas sobrevivermos, mas de fato vivermos, de fato imprimirmos um sentido à existência? É essa a questão do sentido, né? Eu acho importante isso porque eu gosto sempre de citar um grande psicanalista, fundador da logoterapia, o Viktor Frankl, que eu já citei algumas vezes aqui, que ele dizia que nós temos, o ser humano tem uma sede, uma vontade, uma necessidade de sentido. Se nós não temos um sentido para existir, se nós não enxergamos um sentido, se nós não descobrimos ou inventamos um sentido para a nossa vida, tudo fica difícil, esvaziado. E quando nós temos um sentido, as dores podem ser transpostas, as dores podem ser encaradas com mais coragem, né? Porque além das dores está o sentido, além dos problemas está a construção que nos é própria na vida, né? As nossas metas, as nossas caminhadas, nossa construção está, embora constituída de dores, de problemas, de obstáculos, ela está em ação. Nós podemos estar em ação na construção desse nosso sentido ou na realização desse nosso sentido existencial. Então é importante que nós tenhamos um sentido, mas também é importante que nós olhemos o outro, né? Porque as nossas dores muitas vezes se apequenam diante da dor do próximo. E quando nós nos preocupamos com o outro, quando nós procuramos ajudar o outro, quando nós procuramos estar ao lado do outro, exercendo a nossa compaixão, a nossa empatia, a nossa ação solidária, muitas vezes os nossos problemas diminuem, né? Nós nos sentimos, digamos, até às vezes envergonhados de sofrermos tanto por problemas que são menores do que muitos problemas de outros, né? Agora, claro que aquele que é egoísta, que é muito narcisista, acha que os seus problemas são os maiores de todos, né? Eles se sentem incapazes, ou são incapazes de sentir o problema do outro, ou de ter empatia com o problema do outro, porque estão só focados no próprio umbigo, né? São os umbiguistas. E há muitos assim, e esse é um dos problemas da humanidade, né? O fato de haver tanta gente que é incapaz de ter empatia com o próximo, né? E essa impossibilidade faz com que as relações
causem ainda mais sofrimento, né? Porque quando a gente se depara com alguém que é incapaz de ter empatia, alguém que nós amamos, por exemplo, alguém da nossa família, né? Ou alguém que tem uma responsabilidade pública, né? Então isso nos afeta. Né? E aí, mas não é por causa disso que nós devamos ou possamos perder a nossa capacidade de empatia, de sentir o outro, a nossa capacidade de solidariedade. Porque um dia, bom, como eu sempre digo, como eu sou reencarnacionista, esse dia pode chegar daqui a alguns séculos, um dia o próprio narcisista, o próprio egoísta vai se tocar, vai se abrir, vai se converter à empatia, vai escancarar o coração. Mas se nós também nos fecharmos, se nós também nos deixarmos contaminar pela competitividade agressiva, egoísta, narcísica, que é a essência das relações do capitalismo, né, e da sociedade contemporânea, se nós também nos deixarmos contagiar por isso, o mundo será cada vez mais pobre, cada vez mais distante de uma possibilidade de um mundo fraterno, de um reino de Deus na Terra, como queria Jesus. Né? E eu vou aqui trazer hoje duas poesias em que eu falo sobre essa questão de como que a gente transforma e como que a gente pode transformar a dor em flor, o obstáculo em alavanca de ascensão. E aí eu tenho uma coisa interessante que se chama A Pedra. Está aqui nesse livro, A Hora de Dora. E eu comecei essa poesia com uma citação de Adélia Prado, uma poesia fantástica, porque ela fala o seguinte: de vez em quando Deus me tira a poesia. Olho pedra, vejo pedra mesmo. Adélia Prado. Olha só que coisa, né? Quer dizer, quando a gente não tem criatividade, quando a gente não tem poesia, quando a gente tem um olhar, né, a pedra é ali a pedra em toda a sua dureza. Né? Mas quando a gente transcende, quando a gente tem a capacidade de poetar, de criar, de olhar, de sentir, a pedra pode se transformar. Então, eu fiz a seguinte poesia baseada nessa epígrafe de Adélia Prado. E a pedra que me lançam me faz tropeçar, e o espinho que me entregam se esvazia de rosas, e a paciência que cultivo murcha de secura. Sim, também poeta é gente, que escapa do que transcende e se esfola no chão. Mas logo a poesia volta, como dádiva de Deus, para dar asas à pedra. Uma das questões também, quer dizer, algo que pode nos salvar da vacuidade de sentido, do vazio de sentido e do desespero diante das pedras, é a presença de Deus, que muitos têm dificuldade de sentir, outros negam a própria existência de Deus, mas quando a gente se embebe dessa presença, quando a gente sente que está ali, que há uma garantia de que o bem vencerá, de que as flores brotarão, de que o sol raiará de novo, quando a gente tem essa sensação garantida porque acredita, sente ou prevê ou entrevê a existência de um poder supremo, amoroso, justo, que permeia todas as coisas, de uma inteligência, de um pai, de uma mãe que nos acalenta, então de fato é mais fácil. A outra poesia, que essa daqui eu fiz hoje mesmo, só para gravar esse programa, que se chama Que Pede a Vida de Nós? A vida requer paciência, resiliência, resistência e toda a muita ciência da luta e da persistência, para chegar a um final que não tem fim, mas seja como jasmim brotando em cada quintal. Mais ainda, requer de nós, nesse mundo em turbilhão, uma uníssona voz, um grande coração que esteja atado ao chão, sem desvario perdido. Há que se ter um sentido de roteiro e construção para que o mundo brilhe em farta comunhão. Agora mais do que nunca, que o humano do todo se trunca, que a vida implora cuidado, que há vidas perdidas no atalho do ódio e da lentidão, precisa-se de mais frequência, no perdão e na clemência, na retidão da potência, de toda boa querência.
E tudo isso o que vale? Vale pela vida, ela mesma. Vida que é branca, que é preta, que é azul, que é violeta, ela que produz a lesma de que nasce a borboleta. Essas foram as nossas boas palavras por hoje. Um grande abraço a todos e todas e que tenhamos essa visão sempre de que todas as lesmas viram borboletas.